agora é o seguinte, vamos seguindo porque se você sonha em aprender uma língua nova, atenção, fiquem todos aqui. Todo mundo tem vontade, né? Aprender inglês, espanhol, quer falar uma outra língua? Então tá, então presta atenção porque você vai viajar, vai entender o que a turma tá falando. É isso mesmo. Ele me contou que é assim. A gente começa, desiste, agora acabou essa história. Eu vou te falar que a hipnose vai dar aquela força para você aprender um novo idioma. E quem vai explicar isso pra gente e vai nos ajudar neste processo é o hipnólogo Rafael Baltresca. Hi, my friend, how are you? Hello, good afternoon. Quer dizer que isso Todo é muy verdade bien, todo mesmo? tranquilo. Muy bien. Muy bien. Estoy muy alegre por estar aqui com você, que é muito hermoso. Muchísimas gracias y igualmente estoy súper contento de estar acá en este programa increíble. Sim. Você me falou que hipnose pode nos ajudar a falar qualquer idioma? Posso mudar a chavinha para o português agora? Pode. Eu já mudei a minha. Bom, eu tive problema com o idioma a vida inteira. Desde moleque eu achava que não podia, que não conseguia, que era difícil, etc. E minha vida fui aprendendo, etc. E aí chegou um momento na minha vida que eu mergulhei na hipnose. Hoje eu sou hipnoterapeuta, tenho uma escola de formação de hipnoterapeutas e uma das coisas que a gente faz na escola é ensinar como que a gente destrava esses bloqueios de idioma. Porque falar numa outra língua, você sabe que é incrível, né? Você abre porta, você conhece gente, você aprende coisas novas. E tem muita gente que chega pra gente e fala assim, olha, parece que eu não consigo. Parece que eu tenho uma trava, é como se a pessoa tivesse nascido defeituosa. E não é isso que acontece. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Bora lá, já Bora. quero aqui com sede, ó. Vai. Eu falo que aprender um idioma, Cláudia, é como se você tivesse um carro, uma máquina na mão, que você dá a partida, você sabe o método, você sabe para onde você quer ir, mas tem um muro gigante. Sabe o nosso amigo Edu, que veio aqui cantar? Sim, o Edu Ares. Ele é professor de inglês também. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que tem muita gente que tem método, que tem um bom professor, que tem tudo para aprender, mas não vai. Por quê? Porque existe um bloqueio. Então é como se tivesse um muro na frente do seu carro e você não vai para frente. E a gente, com a hipnose, que é o que eu faço, onde eu trabalho, a gente ajuda a tirar esses bloqueios. Vamos aprender um pouco sobre? Claro, quero aprender isso agora, porque eu já estou entendendo tudo. Que às vezes eu estou, por exemplo, viajando. Estou em algum país, aí eu tô assim, ó, normalmente eu tô no sol, né? Vocês sabem que eu adoro viajar pro sol. Então lá eu, bonita, deitadona assim, na piscina, e tô aqui pensando. Eu vou falar com aquela pessoa que tá ali, vou puxar esse assunto X, Y, Z, na minha cabeça vem tudo fluido. Aí na hora que eu chego, aí trava. Trava. Então, acho que é legal a gente entender um pouco sobre hipnose, porque ainda é um tema que as pessoas ficam um pouco alheias, acham que tem a ver com espiritualidade e não tem, né? Hipnose, de uma forma bem simples, é mais ou menos assim. Imagina, Cláudia, sabe aqueles icebergs? Aquelas rochas enormes que a gente vê só a pontinha lá em cima? Essa parte, fazendo uma analogia, é como se fosse nosso consciente. Aquela parte que você conversa, que você está pensando comigo agora, são as memórias de curto prazo. No consciente tem força de vontade. Sabe quando você fala assim, eu quero muito isso? Isso é consciente. Só que tem uma outra parte que mora aqui. Essa sim é gigante. Essa sim domina a gente. É o tal do subconsciente. Então, mesmo que a gente tenha força de vontade, se lá no subconsciente tiver algo que puxa a gente, que trave, a gente não vai. E no subconsciente estão as memórias de longo prazo, estão os traumas, as fobias. Então vamos pensar no idioma. Imagina uma pessoa, 30, 40 anos, a pessoa que está vendo a gente agora, ela quer falar inglês. Ela se coloca a estudar, ela tem um método para isso. Mas no subconsciente dela, está ela aos 4 anos ouvindo a mãe falar assim, olha, isso é muito difícil, minha filha. Você nunca vai conseguir. Nossa, inglês é uma coisa complicada. Então, se isso gerou uma crença nela, se gerou algo profundo o suficiente para ela não falar, mesmo com hoje, aos 30, 40 anos de idade, a pessoa trava. Então, muitas vezes, não é questão de capacidade. Quer ver só? A pessoa que está vendo a gente, você, falar mandarim parece uma coisa complicada, não parece? Não sei nada de mandarim. Não é? Imagina você lá na China falando tchim, tchom, tchom. Difícil, concorda? Mas se nós tivéssemos nascido lá, estaríamos falando. Claro. Ou seja, a capacidade existe. Segundo, imagina que você está na China,
Você foi para a China hoje e seu filho está em casa passando fome. A pergunta é, em quanto tempo você aprenderia a falar mandarim? Um segundo, rapidinho. Não é verdade? Quer dizer, a capacidade a gente tem. Não é questão de poder ou não poder, não é isso, é uma outra coisa. Então, quando a gente pensa, né, que a gente tem um sistema de crenças, que foi tudo que a gente ouviu, tudo que a gente sentiu lá aos 3, 4, 5 anos de idade, e aí eles brotam hoje, né, aos 30, 40, 50 anos e impedem a gente. Então, a gente pode falar de vários métodos, até você, se quiser perguntar mais, como que a gente desbloqueia isso. Um dos jeitos, que até estava conversando agora com a Renata, é a questão da criança. Porque como que aprende? Como que a nossa criança, como você, quando era pequenininha, ou minha filha de 4 anos, aprendeu a falar o idioma? É imersão profunda. Ela não ficava 2 horas por semana, não. Eram todos os dias. Então, uma das questões legais para a gente desbloquear é ter um método para todos os dias estar à frente com o idioma. Então, por exemplo, sabe no celular que você pode colocar inglês, em português, em espanhol, né? Você configura, muda para o idioma. Isso é uma coisa. No computador, muda também. Se você pode ver vídeos, veja. E todos os dias, no mínimo, 20 minutos por dia. É muito mais eficaz do que 2 vezes por semana, por exemplo, durante 1 hora. Então, isso é um método, uma forma. Próximo? Próximo? Mais. Então, você entendeu aí de casa. Sim. E, olha, isso funciona não só para idioma, viu? A academia, por exemplo, o exercício físico. Putz, não está rolando, não tem hábito. Frequência, constância. Frequência. Né? Fazer não querendo, vai fazer com cara feia, mas fazer todos os dias um pouquinho é mais importante do que poucas vezes por semana. Tem uma outra coisa importante que a gente fala, que até é um método da própria hipnose, que é a auto-hipnose. Né? Já que a gente ouviu, quando a gente era pequenininho, às vezes um pai ou uma mãe dizendo, olha, isso é difícil, isso é complicado, e aí isso ficou enraizado, a gente pode fazer o oposto, que tem um método de auto-hipnose que é muito simples. Pega um papelzinho, você que está aí em casa, escreve nesse papel uma frase que seja no positivo, e uma frase que seja de ação imediata. Coisa simples, como por exemplo, aprender inglês é divertido e eu posso. Só, eu posso aprender inglês, pois é divertido. Você escreve isso num papelzinho. Exercício de auto-hipnose, hein? À noite, antes de dormir, pega esse papel, lê essa frase 5 vezes. Aprender inglês é divertido e eu posso. É divertido e eu posso. Depois de 5 vezes, quando ela estiver clara no seu consciente, você fecha os olhos e vai dormir. Então, isso é uma forma... O que vai acontecer? As palavras vão vir, né? Às vezes é como se elas passeassem pela sua mente, mas se você faz isso todos os dias, isso é um processo de auto-hipnose para você começar a se dar conta e enraizar que é divertido e você pode também. É uma das técnicas. Pegou? Gostou? Agora, se realmente isso não funciona, se a pessoa todos os dias se coloca a estudar e a coisa não anda, a gente fala que seria interessante sim buscar uma terapia. A hipnose tem a hipnoterapia, né, que é a utilização da hipnose para fazer esse tipo de terapia, que é muito legal, porque a gente vai atrás, a gente investiga. Às vezes tem um trauma, às vezes tem uma coisa lá atrás que até hoje volta. Tá? Então são alguns toques, algumas ideias para a pessoa que está aí e quer aprender o idioma. Aí, ó, recado bom para você, entendeu? A gente precisa correr atrás de tudo que vai facilitar para que a gente realize os nossos sonhos, né? E se você tem vontade de falar um idioma, agora já sabe que a hipnoterapia pode te ajudar. Rafael Baltresca, ele tá no Baltresca no Instagram, entra lá, Baltresca, tem um canal no YouTube com um montão de dicas, que é o hipnólogo, e o site rafaelbaltresca.com.br. Amei te conhecer, segura aí, que eu quero sair daqui hipnotizada. Tá bom. Brincadeira.